Bíblias do livro de Neemias, capítulo 9. Amém? Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 8. Amém? Todos encontraram? Amém? Começamos o ano passado, uma sequência de mensagens no livro de Neemias. Vamos assim iniciar esse ano, dando continuidade a essa sequência de mensagens no livro de Neemias. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 9, a partir do versículo 1 ao 8. Nas exposições, esse tema vai ser o tema, eu acho que de 3 domingos, uma vez que o capítulo 9 é um pouco extenso, temos muitas coisas a tratar nesse capítulo, a expor aos irmãos e a aplicar à nossa vida, mas hoje Deus colocou no meu coração estar compartilhando com os irmãos do versículo 1 até o versículo 8. Todos encontraram? Amém? Amém. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissões de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissões e adoraram ao Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Gadmiel, Sebanias, Baniu, Buni, Sebarias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Gadmiel, Bani, Asabá, Niés, Serabias, Odias, Sebanias, Pedaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste os céus e o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achastes o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos feruzeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpristes as tuas promessas, porquanto és justo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor, principalmente pela tua misericórdia, porque por causa dela, Senhor, é que estamos aqui nesta noite. Por causa da tua misericórdia, das tuas misericórdias que se renovam todos os dias. Não por nossos méritos, pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nesta hora clamamos a Ti, ó Deus, que nos encha do Teu Espírito Santo, trazendo luz e entendimento da Tua Palavra, abrindo os nossos olhos e ouvidos, ó Deus, para atentos, ó Deus, ouvir a Tua voz nesta tarde, no início de noite.
para que o Senhor faça aqui, segundo a tua vontade, boa, perfeita e agradável, Senhor. Mais uma vez, usa de misericórdia, Senhor. Não leve em conta as nossas transgressões, mas, ó Deus, nos faz alvo da tua graça nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, amém? Irmãos, nós temos por tema dessa mensagem que se inicia nesse domingo, reconstruindo o relacionamento com Deus. Nós observamos, irmãos, que o livro de Neemias, ele está tratando especificamente da restauração, da reconstrução da cidade de Jerusalém. Nós vimos ali, a partir do capítulo 1, quando o irmão Neemias, Anani, ele chega até o palácio de inverno do rei Artaxerxes e se encontra com Neemias. Neemias, ao ver o seu irmão e os seus compatriotas, ele tem a coragem de perguntar como estava a situação dos judeus que permaneceram em Jerusalém. Nós vimos também que Anani faz um relato dramático da situação. A cidade de Jerusalém estava totalmente destruída, seus muros derribados, suas portas queimadas a fogo. Os inimigos do povo de Deus zombavam com o povo de Deus dia e noite. O povo estava em grande miséria. Ao tomar conhecimento desta situação terrível que o seu povo enfrentava, o coração de Neemias se enche de tristeza, de compaixão. Neemias se coloca no lugar daquele povo e Neemias começa uma campanha de jejum e oração ao Senhor. E ele começa a orar, e Neemias se coloca diante de Deus como alguém a tentar solucionar esses problemas que foram apresentados. Nós observamos que no decorrer do capítulo 2, 3, 4, 5, nós vamos ver o relato dessa história, né? A resposta do jejum e da oração de Neemias é que Deus faz com que ele tenha graça diante do rei Artaxerxes, e o rei assim autoriza a reconstrução dos muros de Jerusalém. Não só isso, como também o rei dá recursos financeiros, entrega recursos financeiros a Neemias, como também entrega uma escolta pessoal para fazer a segurança de Neemias durante a viagem. Nós precisamos lembrar que Israel estava rodeada de inimigos. Existiam muitos inimigos que queriam a destruição de Israel, de Jerusalém. Estavam felizes com a situação que se encontrava o povo de Deus. E Neemias começa, ao chegar na cidade, nós vamos ver, ao decorrer desses capítulos 2, 3 e 4, Neemias ele faz uma espécie de vistoria da cidade, e ele anda por todas as localidades da cidade, pelos muros, observa os muros derribados, as brechas, os portões queimados, e Neemias não fica desanimado com aquilo que ele vê. Nós observamos que Neemias era um homem muito otimista, ele era um líder que cativava, mas também ele não deixava se abater pela situação que ele via. Então ele não viu a cidade destruída, ele viu o que poderia ser realizado, o que Deus poderia realizar através da vida dele e através daqueles que se propuseram a participar desta obra de reconstrução. Nós observamos que Neemias teve êxito. Nós estamos aqui no capítulo 9, nessa altura os muros já estão levantados, as portas que estavam queimadas já ocupam seus devidos lugares na cidade de Jerusalém. Mas só que o livro de Neemias ele não trata só de uma reconstrução simplesmente de uma cidade. O livro de Neemias também trata da reconstrução da identidade de um povo, a reconstrução da identidade do povo de Deus, da nação de Israel. No capítulo anterior, no capítulo 8, algo espetacular acontece.
Esdras, Neemias, os sacerdotes, os levitas, colocam o povo em pé diante do templo e eles começam a ler o livro da lei. Eles começam a ler a palavra de Deus. Eles começam não só a ler, mas também a expor ao povo, a ensinar o povo a palavra de Deus. E diante dessa realidade, o povo começa a adquirir consciência de suas ações, consciência do pecado, e começa a entender o porquê que eles se encontravam nesta situação. Por que Deus os entregou ao rei Nabucodonosor? Por que Deus levou o seu povo ao exílio? Por que Deus permitiu que a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, fosse destruída? Por que Deus tinha permitido que o templo tivesse sido destruído e tivesse sido saqueado os utensílios sagrados? Eles entenderam que tudo isso aconteceu por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da falta da observância à lei do Senhor. Nós vimos aqui que no capítulo 9, o relato de Neemias começa a demonstrar o que? Apresentar que se ajuntaram os filhos de Israel, versículo 1, com jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si. Isso, irmãos, demonstra um total sentimento e consciência de humilhação diante de Deus, de reconhecimento diante de Deus da situação. O povo estava se colocando diante de Deus, entendendo quem é Deus e entendendo quem são eles. E é interessante que nós observamos que nos dias atuais nós estamos acompanhando, a cada dia eu fico muito triste. A cada dia meu coração se enche de profunda tristeza quando eu vejo alguns jovens pregadores tentando levar a consciência do povo de que eles são iguais a Deus, de que eles estão no mesmo nível de Deus. Os maiores homens da Bíblia, os homens que realizaram os maiores feitos na Bíblia, eles só fizeram isso porque eles reconheceram que Deus estava acima deles. Jesus nos ensinou uma oração, um modelo de oração a ser seguido. Pai nosso que estais nos céus. Esta oração por si só já demonstra que Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de você, amém, irmão? Amém. A leitura e a observância da lei trouxe ao povo esse entendimento. Entendimento de que Deus ele está acima. Entendimento de que Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu leis, e que essas leis deveriam ser seguidas para que a sua vida, para que a vida do seu povo, para que o seu povo prosperasse. Antes da invasão de Nabucodonosor, antes dos babilônios chegarem a Jerusalém, sitiarem, invadirem, saquearem e passarem a fio de espada os seus príncipes, Jerusalém passou por períodos de grande esplendor e de grande glória. Jerusalém experimentou reinados como o de Davi, reinados como o de Salomão. O povo de Israel dispunha de um exército muito poderoso e muito temido. Mas em um determinado momento da sua trajetória, o povo começa a se desviar da palavra de Deus. O povo começa a esquecer a palavra de Deus. O povo deixa de seguir os mandamentos de Deus. E passo a passo nós vamos acompanhar a decadência desse povo até chegar ao ponto de Deus entregá-lo aos babilônios, ao ponto de
eles passarem pela vara corretiva de Deus e enfrentarem um período de exílio que durou 70 anos. Até que o Império Babilônico cai e assume o Império Medo-Persa. Os babilônicos, eles tinham como forma política, quando eles conquistavam o povo, eles queriam impor a sua cultura àquele povo. Por isso o povo de Jerusalém foi levado cativo. Mas o Império Medo-Persa, ele já agia de forma diferente. Ele conquistava o povo, conquistava as nações, mas permitia que essas nações continuassem adorando os seus deuses. A única exigência que os persas faziam era que também os povos conquistados orassem por eles aos seus deuses. Por isso nós vamos ver essa flexibilidade dos reis do Império Medo-Persa. Tudo isso um trabalhar de Deus para que se cumprisse a palavra de Deus e a promessa de Deus de que o povo retornaria à sua casa, a terra prometida. E nós encontramos aqui, irmãos, um relato de arrependimento e um relato de confissão de pecados no capítulo 9. Nós temos como tema dessa mensagem, meus amados, reconstruindo o relacionamento com Deus. Eu queria que você começasse na noite de hoje fazendo uma análise pessoal sua. Eu queria que você esquecesse por um momento a pessoa que está do seu lado. Eu queria que você nesse momento olhasse para dentro de você. Você esquecesse do pastor, dos irmãos da igreja, dos seus familiares, mas que você olhasse realmente para dentro de você agora. Para que você fizesse uma análise de como está o seu relacionamento com Deus. Será que assim como eu, você precisa reconstruir esse relacionamento? Será que assim como eu, você entende que há uma necessidade de uma reconstrução desse relacionamento com Deus? Será que assim como eu, nessa noite, você entende que talvez os anos de evangelho que você tem, talvez tenham deixado partes dos muros do seu relacionamento derrubado? Algumas portas que eram fechadas para o mundo se encontram abertas ou queimadas? Será que o seu relacionamento com Deus talvez hoje não se encontre muito parecido com a situação que Neemias encontrou na cidade de Jerusalém? Será que Deus está falando assim como está falando para o meu coração, está falando para você nessa noite que é necessário reconstruir este relacionamento com Deus? Nós vivemos em um mundo que a cada avanço tecnológico nós nos afastamos de Deus. Estamos aqui claramente com uma geração toda perdida. A expectativa é que os pequeninos sejam aqueles que irão resgatar esta nação. A esperança de que Deus vai usar as crianças para resgatar a nação. Porque muitos pais como eu, como você, nos encontramos espiritualmente talvez igual à situação da cidade de Jerusalém quando Neemias chega, com a necessidade de reconstrução. E nós vamos observar, irmãos, que o capítulo 9, ele traz algumas coisas que são similares ao capítulo 1. Neemias, ele tem a missão no capítulo 1 de reconstruir uma cidade. Mas nós vamos observar que Neemias não correu para procurar tijolos, madeira, para ir atrás de dinheiro, de recursos, de mão de obra. Neemias não foi atrás disso. Não foi o primeiro passo de Neemias para a reconstrução. O primeiro passo de Neemias para a reconstrução da cidade foi jejum e oração.
E olha aqui no capítulo 9. O povo está em jejum. O povo está em jejum, está em oração. O povo está vestido de saco. Uma demonstração de extrema reverência, de extrema consciência de pecado, de um arrependimento verdadeiro. Então, o primeiro passo nessa noite que eu e você precisamos entender, o primeiro passo que precisamos seguir para reconstruir o nosso relacionamento com Deus, é realmente ter uma vida de oração. É verdadeiramente trazer de volta a prática do jejum, da consagração, da busca. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Amém? Amém. Ninguém quer ouvir, não, está fraco demais. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Amém? Amém. Como é que você vai escutar se não ora? Como é que você vai escutar se você não lê a lei de Deus? Como é que você vai reconstruir o seu relacionamento com Deus se você está mais preocupado com a sua vida financeira? Você está mais preocupado com as suas ambições pessoais? Você está mais preocupado com os futuros terrenos dos seus filhos? Quantos aqui estão entendendo? Diz amém. Amém. A minha preocupação e a sua preocupação prioritária deve ser o nosso destino final. Quantos aqui tem filhos aqui fora, o pastor? Amém? Amém. Você que tem filhos, você ama seus filhos assim como o pastor ama os seus? Sim. Amém? Então a sua primeira preocupação não é a profissão que o seu filho vai ter, não é a pessoa com quem o seu filho vai se casar, não é o que ele vai fazer durante, se ele vai ser ou não bem sucedido. A minha é a sua primeira preocupação, qual será o destino final. A minha é a sua preocupação é passar os valores dos céus para os nossos filhos. Mas isso é possível se eu e você, se a gente começar essa reconstrução do nosso relacionamento com Deus. Como é que eu vou ensinar o meu filho a se relacionar com Deus se o meu relacionamento com Deus está destruído? Como é que eu vou ter consciência das minhas transgressões, dos meus pecados, se eu não leio, não observo a lei de Deus? Versículo 2: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissões de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Não foi uma questão de preconceito. Aqui a Bíblia, Deus não está relatando uma questão de preconceito do povo de Israel com os estrangeiros que estavam no meio do seu povo e nem com os samaritanos. Havia uma necessidade real aqui de que o povo de Israel, o povo que foi levado ao exílio, eles entenderam o quê? Que eles foram os responsáveis pelaquela destruição. Eles são os responsáveis pela situação em que Jerusalém se encontrava. Até então eles talvez murmurassem, talvez não tivessem total consciência, talvez dissessem que Deus tinha abandonado, talvez estavam deixando de acreditar no Senhor, talvez estivessem começando a pensar que as histórias sobre Davi, sobre Moisés, sobre os grandes homens, sobre Abraão, não eram nada mais, nada menos que um conto de fada diante da situação que eles enfrentaram. Mas quando eles se deparam com a lei de Deus, quando eles começam a ler a palavra de Deus, quando eles começam a ser ensinados dentro da palavra de Deus, quando eles começam a ter consciência dos seus pecados, os seus olhos começam a ser abertos. Eles começam a entender e eles começam a reconhecer que essa situação que eu vivo não é culpa de Deus. Essa situação que eu vivo não é porque Deus perdeu o controle da minha vida.
Essa situação que eu vivo é por conta da minha transgressão. É porque o meu relacionamento com Deus também está destruído. E eles tomam algumas medidas. E nós observamos aqui que eles começam a fazer o que? Confissão de quê? Os seus pecados. A palavra de Deus diz: entra no teu quarto, hein? Secreto. E fala com teu Deus. Quantas vezes nos últimos anos você tem tirado um tempo para entrar no teu quarto em secreto, se ajoelhar diante do teu Deus e confessar primeiro a Ele os seus pecados? Há necessidade também, em algum momento, de você se abrir com alguém, um outro irmão, para que esse irmão também ajude você em oração, acompanhe você, alguém da sua confiança, alguém que o Espírito Santo vai tocar o coração e você vai se abrir, mas há uma necessidade real de confissão de pecado. Eu já contei essa história aqui em outra oportunidade. Missionários ingleses, eles chegam à China, ainda no período de império, e começam a fazer um trabalho de evangelização nas comunidades, nas aldeias ali na China. E eles tentam de todas as formas, usam todos os métodos, e eles não conseguem ter êxito. Não há conversões, ninguém se converte. Eles já estão cansados e já estão frustrados. E eles tomam uma decisão muito acertada. Se reúnem todos os missionários e eles entram em uma espécie de celeiro numa aldeia. E eles começam a orar a Deus, pedindo a Deus que o Espírito Santo de Deus revelasse aonde eles estavam errando. Por que que ninguém se convertia? Por que que a missão não estava obtendo sucesso? E algo espetacular acontece ali, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles irmãos, sobre aqueles missionários, e começa a falar para eles que eles precisavam confessar o pecado uns para os outros. E eles começam a sair de dois em dois, e começam confessar o pecado do outro. O resultado disso, irmãos, é que na madrugada do mesmo dia, pessoas começam a bater na porta dos missionários, chorando, desesperados, pedindo por Jesus, querendo aceitar Jesus. Esse é o início de um dos grandes avivamentos da igreja na nossa época. Hoje a China comunista, com perseguição ao Evangelho, a China detém a maior igreja cristã. Os irmãos se reúnem em barcos, em alto mar, em casas escondidos do governo. Mas eles estão lá. Porque na China o governo controla tudo. Mas mesmo com a pressão de perseguição, a igreja está crescendo. A igreja que mais cresce é a igreja na China. Fruto desse avivamento, que ocorreu ainda quando a China ainda era um império, em uma pequena aldeia. Tudo isso por quê? Porque aqueles missionários entenderam que eles precisavam de quê? O que é que era necessário? Reconstruir o relacionamento com Deus. Deus está nessa noite falando para você que você precisa novamente levantar os muros da sua espiritualidade. Você precisa colocar os portões nos lugares novamente. Os portões que foram queimados pelo pecado precisam ser colocados de volta para que ele não entre mais no seu coração. No versículo 2, nós vemos essa observação de que eles também fazem confissão dos pecados e das iniquidades de seus pais.
A palavra de Deus, ela não se contradiz, amém, irmãos? Amém. Então, você não pode fazer confissão para perdão do pecado de terceiros, amém? Amém. Cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. Mas por que que aqui Neemias está relatando isso nessa oração? Na realidade, Neemias está trazendo a memória do povo, aonde os seus pais erraram, para que eles não cometam novamente o mesmo erro. Interessante é observar que nós aprendemos realmente mais assim, não é, irmãos? Nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Eu tive durante a minha caminhada até o presente momento a oportunidade de andar com muitos homens de Deus, de ver muitos homens, de conviver com muitos homens de Deus, e eu sou grato a Deus pela vida de cada um deles, porque eu pude ver de perto que os pastores, os líderes são homens comuns como eu e você. O pastor não é um Superman, mas é um ser humano assim como você, é um pecador igualzinho a você, atravessa as mesmas lutas que eu e você, e tem fragilidades e comete erros assim como eu e você. Às vezes a gente tem aquela... Quando eu estava fora da igreja, eu achava que os irmãos na igreja, todo mundo era perfeito. Eu achava que a igreja era o lugar das pessoas perfeitas. Eu achava que os pastores eram perfeitos. E eu descobri que a igreja, ela está lotada de pessoas imperfeitas. E que os pastores são também muito imperfeitos. E isso não entristeceu meu coração, pelo contrário, isso alegrou meu coração. Porque isso demonstra que nós somos humanos. E isso demonstra claramente a nossa necessidade de Deus, a nossa necessidade de Cristo. Porque se nós fôssemos perfeitos, a nossa salvação não seria por Cristo, pela obra de Cristo, mas seria por quê? Pelas nossas obras, pelo nosso procedimento, pelo nosso testemunho. Mas nós somos salvos pela fé. Nós somos reconciliados com Deus por meio da obra redentora de Cristo. E por isso nós precisamos a cada dia reconstruir esse relacionamento. Nós vamos ver a partir do versículo 3, 4 e 5 que os responsáveis pelo culto na casa de Deus, eles se colocam de pé dentro do povo. É uma espécie de púlpito ali, estava acontecendo um culto a Deus. E eles começam ali a levar o povo à adoração a Deus. Em uma palavra de louvor, de adoração, eles começam a também levar o povo a adorar a Deus. Já havia acontecido o quê? Confissão, jejum, consagração, confissão de pecados, e agora está ocorrendo o quê? Adoração. Eles levam o povo a adorar a Deus. O povo começa a adorar e a louvar ao Senhor, e começa uma oração belíssima, e uma oração bíblica, em que os levitas começam a expor em oração, a apresentar em oração o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus. Deus que criou todas as coisas. O Deus que criou o céu e o céu dos céus, que criou seus exércitos e tudo que neles há, os mares, a terra e tudo que neles há. Não só isso, mas o Deus que conserva todos em vida. Começa a apresentar a grandeza, a majestade, a imensidão, a grandeza, a soberania, o poder de Deus. Quantos aqui precisam de restauração? Amém. Como têm sido as suas orações diante de Deus? Como você tem se colocado diante de Deus? Que modelo de oração você tem seguido?
Você tem seguido o modelo de oração dos profetas da modernidade, colocando Deus contra a parede, exigindo que Deus faça aquilo que você quer que Ele faça? Ou você tem seguido o modelo de oração que a palavra de Deus nos apresenta, que o próprio Jesus nos ensinou? Pai nosso, que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Entenda uma coisa, meu querido. Esse processo de reconstrução do seu relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com Deus, é importante também entendermos e conhecermos quem era esse Deus. Como eu falei no início desta mensagem, vivemos em um tempo em que os pregadores da nossa modernidade, alguns, aqueles que estão em mais evidência, estão estimulando o povo, ensinando o povo de que nós somos iguais a Deus. Pessoas que afirmam tal condição, na realidade estão demonstrando que a sua vida espiritual está em ruínas, que o seu relacionamento com Deus está destruído. Porque quando realmente temos um relacionamento com Deus, nós entendemos quem é Deus, nós reconhecemos quem é Deus, nós entendemos quem nós somos diante desse Deus. Nós nos colocamos diante de Deus não com arrogância, mas com humildade. Nós nos colocamos diante de Deus não com exigências, mas em submissão. Quando reconstruímos verdadeiramente o nosso relacionamento com Deus, nós entendemos que Deus cumpriu as suas promessas, porquanto Ele é justo e verdadeiro e fiel. Deus tem promessas para cada um aqui nesta noite. Há promessas que são pessoais e particulares entre você e Deus. E Deus não é homem para que o que Ele promete, Ele cumpre. E talvez você esteja se perguntando nessa noite por que ainda não se cumpriu. Por que, entre aspas, Deus está demorando? Na realidade, Deus está falando para mim e para você nessa noite que nós precisamos reconstruir o nosso relacionamento com Ele. Que as promessas de Deus começam a se cumprir quando o nosso relacionamento com Deus está reconstruído. Quando nós realmente vivemos e experimentamos um relacionamento verdadeiro com Deus. Neemias reconstruiu a cidade. Neemias enfrentou os inimigos. Neemias sofreu calúnias e difamação. Quando ele reconstruiu a cidade, quando ele teve êxito nesta missão, ele não descansou, porque ele entendia que algo mais precisava ser feito. Precisava restaurar o relacionamento do povo de Deus com Deus. Precisava a nação de uma restauração espiritual. Talvez Deus já tenha abençoado você com família, com trabalho, com casa, com saúde. E talvez isso tenha acomodado você. Talvez lá atrás, quando você não tinha nada disso, talvez a sua vida de oração fosse mais fervorosa. Talvez você buscasse mais a Deus quando aquela doença estava apertando você. Mas Deus está falando nessa noite para mim e para você,
que nós precisamos reconstruir esse relacionamento. Nós precisamos verdadeiramente voltar ao primeiro amor. Tem uma canção belíssima que trata disso. Se não me engano, é do Grupo Logos. Primeiro amor é do Grupo Logos, é quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Nós precisamos voltar aqui. Você quer que as promessas de Deus se realizem na sua vida, amém? Você quer, amém? Amém. Reconstrua o seu relacionamento com Deus. Jejum, oração e palavra. Não há fórmula mágica. Não há novas formas. A forma é essa que Deus deu. Deus quer se relacionar conosco desta forma, através do jejum, da oração e da sua palavra. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Santo querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite. E eu faço essa oração reconhecendo, Deus, que quando o Senhor colocou esta mensagem no meu coração, o teu Espírito Santo, ele tem falado muito comigo, tem me exortado muito e tem colocado diante de mim a necessidade que eu tenho de reconstruir a minha vida espiritual, reconstruir o meu relacionamento com o Senhor. A minha oração é para que o Espírito do Senhor também opere esta obra no coração dos meus irmãos. Que assim esta igreja possa experimentar como o povo de Israel experimentou, como a nação chinesa experimentou, como os galeses experimentaram, como os ingleses experimentaram, como os suíços e a Europa, e grande parte dela experimentou. Assim como o povo é a tua igreja no primeiro século, especificamente em Atos 2. Ó Deus, como a nação de Israel, em Neemias capítulo 8, que esta igreja também possa experimentar um avivamento do Senhor. Um avivamento que começa individualmente em cada um de nós. E que assim se espalha pelas nossas famílias, pelas nossas ruas, pelos nossos bairros, pelas cidades, por esta nação e pelo mundo. Um avivamento que é gerado pelo teu Espírito Santo através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Em nome de Jesus. Amém.